vamos convidar agora para proferir a palestra com o tema Estratégias Logísticas e o uso das infraestruturas de transporte e armazenamento do setor ceramista catarinense, a doutoranda Kate Cristine Isapo. Kate Cristine é doutoranda em Geografia, em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Federal de Santa Catarina, com cotutela na Universidade de Valência. É mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel e licenciada em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Foi coordenadora de tutora do curso de especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Atuou como professora nos cursos de nível técnico integrado de saneamento, edificações, eletrônica e eletrotécnica do Instituto Federal de Santa Catarina. Com a palavra, para proferir sua palestra, a professora Kate Cristine Vieira Isapo. Boa tarde. A minha pesquisa é intitulada As Estratégias Logísticas e os Usos das Infraestruturas de Transporte e Armazenamento do Setor Ceramista Catarinense. Bom, eu selecionei alguns tópicos da minha pesquisa para ser apresentada nessa tarde. Então, eu vou tratar, primeiramente, da indústria cerâmica em Santa Catarina, da cadeia produtiva de revestimentos cerâmicos a partir da sua reestruturação produtiva, da logística e transporte e armazenamento, como a integração da cadeia dessa produtiva, e os transportes e logísticas com as principais estratégias das cerâmicas catarinenses. E as estratégias logísticas utilizadas na exportação e as estratégias logísticas utilizadas no mercado brasileiro. E as considerações finais. Bom, a indústria cerâmica em Santa Catarina ela é constituída por 14 grupos empresariais, sendo que esses 14 grupos empresariais empregam diretamente cerca de 7.500 trabalhadores. Isso sem contar as outras empresas que constituem essa cadeia produtiva. Os revestimentos cerâmicos catarinenses, eles são fabricados com maior valor agregado do que aqueles que são produzidos em outras regiões do país. A concentração geográfica é uma das características dessa indústria. É na microrregião de Criciúma que se foi consolidado o polo cerâmico catarinense. Até 1990, a indústria cerâmica a indústria cerâmica ela era responsável por toda a cadeia produtiva, desde a mineração, da produção de tintas e esmaltes e corantes, da importação e fabricação de maquinários e equipamentos e da sua assistência técnica e também da sua comercialização. A partir da reestruturação produtiva que passou o setor, a indústria cerâmica catarinense acabou voltando para a sua atividade principal e deixou a mineração, os colorifícios e as indústrias de bens de capital. Passou a fazer aquilo que eles mais sabem fazer, que é produzir o revestimento cerâmico. A partir disso, nós temos a montante dessa cadeia produtiva, o surgimento de mineradoras de médio e pequeno porte. Também nós temos na instalação de colorifícios de capital internacional da Espanha, na região de Criciúma. Nós também temos a instalação de escritórios dos principais empresas italianas produtoras de maquinários para o setor cerâmico e também o surgimento de inúmeras empresas de assistência técnica. A jusante dessa cadeia produtiva, nós temos as empresas atacadistas, as lojas de materiais de construção e os home centers, que são grandes empresas como Calçal Centelar, Balarote, Telha Norte, entre outros. E as construtoras, que também compram diretamente da indústria cerâmica para os seus empreendimentos. E os assentadores. Bom, a jusante, todas essas empresas elas são responsáveis pela comercialização até o consumidor final. Toda essa cadeia produtiva ela está diretamente relacionada com empresas de pesquisa e desenvolvimento, com instituições de ensino, que são responsáveis pela formação da força de trabalho dessa cadeia produtiva,
e, principalmente, depois da reestruturação produtiva, nos anos de 1990, está relacionada com as empresas transportadoras, para fazer a integração dessa cadeia produtiva. O transporte dos suprimentos até a indústria cerâmica e o transporte dos revestimentos cerâmicos até as empresas que vão comercializar e, posteriormente, o transporte até o consumidor final. Então, foi necessário utilizar estratégias logísticas se ampliou a agilidade e fluidez no transporte das matérias-primas, dos insumos químicos e do maquinário e das peças de reposição. Apresento aqui uma tabela com as principais estratégias logísticas, transporte e armazenamento do setor ceramista no momento atual. Primeiramente, as mineradoras. Elas são responsáveis pela extração de argilas e minerais. Elas acabam optando pelo frete tipo FOB, e o custo, quem paga é a indústria cerâmica, que é a sua cliente. Quem executa o transporte são transportadoras terceirizadas ou caminhoneiros autônomos. O modal rodoviário é utilizado nesse transporte. A infraestrutura utilizada é a BR-101 e as SCs da microrregião de Criciúma. O armazenamento, como vocês podem ver na foto, é feito em boxes dentro do pátio da indústria cerâmica. E o abastecimento é semanal. Nós temos também os colorifícios, produtores de esmaltes, corantes e tintas. Eles acabam optando pelo frete tipo CIF, ou seja, são eles mesmos que custeiam o transporte e, através da sua frota, acabam transportando esses esmaltes e corantes e tintas para as indústrias cerâmicas. O modal rodoviário é predominantemente rodoviário, apesar de que se faz a cabotagem da distribuição da frita e da granilha até o porto de Suape, em Pernambuco. E também temos a importação das tintas digitais, que as unidades produtivas aqui de Santa Catarina ainda não fabricam, e que vêm da Espanha, portanto, utilizam a navegação de longo curso. As principais infraestruturas de transporte são as SCs da região e os portos de Itajaí, Imbituba e Suape. O colorifício acaba ele mesmo servindo como um centro de distribuição e armazenamento desse material. Nós temos, depois, as indústrias de bens de capital, que são escritórios de comercialização. Esses maquinários eles são vendidos, né, e sua produção é mediante encomenda, e são máquinas de alta tecnologia. Portanto, é necessário no seu transporte de empresas especializadas no transporte de equipamentos frágeis.
E, no caso, o frete utilizado é tipo FOB, ou seja, quem paga é a indústria cerâmica e quem executa são transportadoras especializadas, armadores e operadores multimodais. O modal rodoviário e marítimo são utilizados no trajeto desses maquinários até as indústrias cerâmicas. Os portos utilizados são os portos de Itajaí, Navegantes, a BR-101, e também as SCs da região de Criciúma. Então, esses escritórios, alguns deles possuem um centro de distribuição. Quando não possuem, eles acabam alugando para manter armazenados algumas peças de reposição desses grandes maquinários. Aí nós temos a indústria cerâmica, que é a produtora dos revestimentos cerâmicos, propriamente dito. Ela utiliza como transporte tipo FOB, e quem paga é o cliente, ou seja, as lojas de materiais de construção, os home centers, as distribuidoras e as construtoras. A execução é realizada pelas transportadoras e caminhoneiros autônomos, armadores e operadores multimodais. O modal utilizado é predominantemente rodoviário e marítimo de longo curso, no caso das exportações. No caso, as infraestruturas de transporte utilizadas são as rodovias federais, estaduais, e, no caso do Mercosul, das rodovias internacionais, e os portos de Navegantes, Itajaí e Imbituba são os mais utilizados. O armazenamento é feito no pátio das próprias indústrias cerâmicas, né? Como a gente pode ver na foto. Algumas empresas possuem pátios enormes e outras não, depende do seu porte. Não há um sistema modal eficiente no país que diminua os custos das empresas, principalmente do frete, que também diminua o menor tráfego nas rodovias e que promova uma maior competitividade desses produtos nacionais. Portanto, é necessário desenvolvê-lo, seja a partir de investimentos estatais ou de parcerias público-privada. Portanto, uma eficiente logística corporativa de transporte de suprimentos foi essencial para o abastecimento dessa cadeia produtiva, pois minimiza a falta das infraestruturas de transporte necessárias para o setor ser mais competitivo, ou seja, minimiza a logística de estados. Nessa foto, nós temos aqui a foto do interior de um colorifício, com alguns bags de granilha. Aqui nós temos outros tipos de corantes. E aqui à direita nós temos uma foto da empresa Sacmi, que é uma empresa italiana produtora de bens de capital. A logística de Estado é considerada como planejamento, estratégia e gestão da fluidez territorial. O transporte e armazenamento vem sendo considerado pelo setor ceramista como um ponto crucial na obtenção do seu lucro empresarial. Portanto, a logística, o transporte e armazenamento vêm sendo considerados como uma das principais estratégias competitivas. A logística é a parte do processo do transporte e armazenamento que mais vem ganhando a atenção e o investimento das indústrias cerâmicas. O gerenciamento desse transporte do transporte e revestimento cerâmico é realizado pelas indústrias cerâmicas sempre em cooperação com as transportadoras, distribuidores e varejistas. Aqui nós temos a foto do interior das indústrias cerâmicas, né? Nós temos o setor de expedição, que faz a organização para o carregamento, né? E aqui nós temos a foto de duas transportadoras catarinenses. A logística ela é necessária para diminuir não só o custo com o transporte, mas também a distância absoluta dos seus principais mercados consumidores, ou seja, as regiões sudeste e nordeste do país. Temos que o objetivo da indústria e do setor comercial, seja varejista ou atacadista, é transportar um produto em um tempo ideal em menor custo, o que gera a importância à prestação desse serviço. Para isso, foram adotadas estratégias logísticas de acordo com a demanda de cada um dos mercados. Para o mercado externo, com as exportações, nós temos um período de 1990 a 2006, onde as indústrias cerâmicas elas estavam posicionadas estrategicamente para o mercado externo. Todos sabemos que a utilização dos portos é inerente ao transporte a mercados estrangeiros localizados em outros continentes. Portanto, é necessário a intermodalidade.
No passado, a intermodalidade era realizada pela composição do ferroviário mais marítimo, ou seja, a ferrovia Dona Teresa Cristina contribuía no transporte até o porto de Imbituba. Atualmente, é utilizado o modal rodoviário mais marítimo. Os revestimentos transportados muitas vezes são dentro de contêineres até os portos de Itajaí e Navegantes para exportação. Houve uma substituição desse modal ferroviário pelo rodoviário, uma vez que os portos adotados preferencialmente são de Itajaí e Navegantes. Cabe ao porto de Imbituba ter mais linhas para que as indústrias cerâmicas possam ter mais possibilidade de exportar através dele. Em relação à logística de distribuição, as cerâmicas vêm superando o problema do alto custo de transporte, devido à grande distância dos seus principais mercados consumidores. Então, nós temos 3 períodos onde, com 3 tipos de especialização, de estratégias logísticas diferentes. Na década de 1970 até início dos anos de 1980, nós temos a gestão de estoque em centro de distribuição próximo aos principais mercados, que na época era São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, as indústrias cerâmicas acabaram construindo ou alugando alguns galpões para fazer seu centro de distribuição. Então, a produção foi deslocada até os mercados consumidores. Na década de 1980, optou-se por não levar o seu produto até o consumidor, e sim fabricar próximo ao mercado consumidor, através da aquisição de fábricas do Sudeste e Centro-Oeste do país. Na década de 90, a opção foi a aquisição de uma eficiente logística, e, para isso, foi necessário adotar outras estratégias. Muitas empresas, as grandes empresas, optam por novas linhas produtivas que produzem revestimentos de grande formato. Também houve a criação de um grupo empresarial da criação de redes de lojas franqueadas. Novas fábricas também foram implantadas, e a importação de porcelanatos chineses também foi uma estratégia utilizada pelo setor. Outra estratégia foi a venda de pallets fracionados, considerando que antes era apenas vendido o pallet fechado. Também houve como estratégia logística a parceria com indústrias cerâmicas da região de Santa Gertrudes, localizada em São Paulo, onde produzem revestimentos cerâmicos de baixo preço. O modal rodoviário é utilizado no transporte de revestimentos cerâmicos através das empresas transportadoras terceirizadas e autônomos, e quem contrata são as lojas de materiais de construção, home centers, atacadistas e construtoras. São eles que decidem o modal a ser utilizado no transporte dos produtos acabados. Apesar do modal rodoviário ser o preponderante, é necessário uma maior participação dos outros modais para a diminuição nos custos de transportes e aumentar a competitividade dessas empresas. Como considerações finais, verificou-se que investir em estratégias competitivas que melhorem o desempenho logístico nos transportes setor ceramista é uma vantagem competitiva adotada por algumas empresas. Isso ocorreu graças à profissionalização da gestão, à adoção da terceirização através das transportadoras, e o que implicou na reformulação de vários procedimentos realizados a partir da década de 1990. Além disso, os problemas de infraestruturas existentes nos sistemas de movimentos no Brasil, eles dificultam a adoção da intermodalidade no transporte dos revestimentos cerâmicos, em consequência da pouca integração que há entre os modais. Apesar do modal rodoviário ser o preponderante, é necessário maior participação dos outros modais a fim de diminuir o custo e proporcionar uma eficácia do serviço, aumentando a competitividade do setor ceramista catarinense. A diminuição dos custos de circulação não depende somente da logística corporativa, mas também de uma logística de Estado, ou seja, a estratégia, o planejamento, a gestão da fluidez territorial.
Isso implica na adequação e ampliação das infraestruturas, como nos ambientes normativos e tributários. A prioridade deve ser pensar a fluidez territorial no contexto de um plano de desenvolvimento nacional, ao invés de atender às necessidades seletivas de cada setor. Obrigada.